O descarte irregular de lixo e os furtos de fios de semáforo seguem causando transtornos em Ribeirão Preto. Moradores reclamam e um projeto de lei aprovado na Câmara pretende reforçar a fiscalização e identificar esses criminosos. Estão crescendo. O plantio foi feito pelo Rached neste terreno no bairro Ipiranga, na Zona Norte. Até 6 meses atrás, a área era usada como ponto de descarte irregular de lixo. A solução encontrada foi cercar o espaço com pneus adaptados, sem aberturas, para evitar o acúmulo de água, criando uma barreira que impede a entrada de veículos e ajuda a proteger o local. Um local aqui era lixo, né? Quem passava aqui, quem chegou a ver, e era recente também, não faz muito tempo. Daquele barranco para cá era só lixo. Resto de material de construção, entulho, bicho morto, várias coisas. Aí eu e mais alguns vizinhos aí decidimos plantar aqui para ver se inibia, né? Botar pneu e pelo jeito inibiu aqui, parou, mas aí, ó, vocês veem aí do lado aí, ó, não tem uma ajuda da prefeitura, uma fiscalização mais rígida. Aqui nesse ponto, em frente ao centro de zoonoses, dá para perceber que o local foi limpo há pouco tempo. Mas mesmo assim, tem gente que insiste em descartar o lixo de forma inadequada. Aqui, por exemplo, tem restos de construção civil, garrafas de vidro e até mesmo móveis velhos. E se não tiver uma fiscalização intensa, cenas como essa vão se repetir por muitas vezes. A placa está bem nítida: proibido atear fogo e jogar lixo, sob pena de multa e apreensão. Mesmo assim, basta dar uma volta no quarteirão para encontrar mais lixo espalhado. Todo tipo de resíduo que estão sendo colocado, ele causa uma contaminação no solo. Ou seja, você vê aqui muitos elementos que podem contaminar. É garrafa, que pode proporcionar um criadouro para dengue. São resíduos de lixo doméstico que vão aparecer. A questão de bichos que possam estar aqui. O engenheiro também destaca a importância dos equipamentos públicos no trabalho de educação ambiental, fundamentais para orientar a população e reduzir esse tipo de descarte. Se nós temos aqui um centro de zoonoses, eu acredito que poderia ser um local onde também praticasse a educação ambiental. Ou seja, é uma situação, uma parte da prefeitura que poderia ser utilizado como instrumento. A gente consegue ver ações de moradores aqui que tentam minimizar o problema, mas a população ela também não tem que tirar do bolso esse tipo de investimento, sendo que já paga tanto imposto. A Câmara de Ribeirão Preto aprovou um projeto de lei que reforça o combate ao descarte irregular de lixo e entulho na cidade. A medida quer inibir a prática e facilitar a identificação dos responsáveis. Segundo o projeto, as imagens captadas pelas câmeras serão monitoradas pelos órgãos competentes e poderão ser usadas como prova para aplicação de multas e outras penalidades. Hoje, quem joga lixo em área proibida pode ser multado em 100 unidades fiscais do Estado, valor que dobra em caso de reincidência. A intenção é ampliar a fiscalização, reduzir os impactos ambientais e diminuir os gastos da Prefeitura com a limpeza dessas áreas. Normalmente esses locais são locais um pouco mais distantes, um pouco mais de difícil acesso. Até porque as pessoas que descartam, no fundo, sabem que estão fazendo algo irregular e optam por fazer isso de modo escondido, ok? Isso gera já uma dificuldade com relação à instalação dos equipamentos, porque também podem ser área pública ou área particular, não é? Quando é área pública, o responsável, naturalmente, é o município, o Estado ou a União, a depender de quem é o proprietário daquele imóvel. Quando se trata de área particular, o proprietário do imóvel, ele também pode ser responsabilizado pela negligência no cuidado daquele imóvel. O projeto de lei também mira outro problema que tem causado transtornos em Ribeirão Preto: o furto de fios de sinalização semafórica. A proposta prevê a instalação de câmeras nos pontos com maior número de ocorrências, como na Via Norte, onde os índices são altos. Esse tipo de crime aumenta o risco de acidentes e gera gastos constantes para a Prefeitura com a reposição dos cabos.
Com monitoramento, a expectativa é reduzir esses prejuízos e reforçar a segurança no trânsito. O furto de fios, assim como o descarte irregular de resíduos, são ocorrências muito comuns em todos os municípios do país. Então, esse tema tem grande importância e, dentro das atribuições municipais, a legislação dos municípios também tendem a contribuir para o combate desses delitos. O Rached, que vimos no começo da reportagem, está otimista de que o projeto avance. Mas enquanto a fiscalização não fica mais intensa, ele mesmo pretende expandir o plantio de mais árvores. Nós vamos acabar de fazer o plantio aqui. Só vamos deixar uma passagem aqui e vamos pedir a Deus que não joga mais lixo, né? Essa medida de monitoramento, ela já passou da hora. Porque ao ter o monitoramento, nós temos em tempo real uma ferramenta para ajudar a fiscalização pegar as pessoas que fazem esse tipo de crime. Um bom projeto, porque dentro da atribuição do Poder Legislativo local é o que cabe à vereança. Eu entendo que essas prisões em flagrante podem gerar um efeito pedagógico para toda a municipalidade. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que ainda analisará o projeto e reforçou ações contra descartes irregulares, incluindo a eliminação de um ponto crítico, fiscalização contínua e quase 300 mil toneladas de resíduos foram recolhidas em 10 meses. Já a RPMob destacou que os furtos de fiação semafórica já causaram mais de R$60 mil em prejuízos só nesse ano e que combate o crime com a troca de cabos, monitoramento 24 horas, apoio da GCM e fiscalização nos comércios que revendem esses materiais ilegalmente. Adevair Alves Fonseca é consultor em segurança e participa conosco. Portanto, a partir de agora, agradeço a Adevair a presença mais uma vez. De que forma a instalação dessas câmeras nesses pontos críticos pode contribuir na prática para reduzir o furto de cabos e, consequentemente, também outro problema que é esse descarte irregular de lixo? Adevair, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. A câmera ela vai surtir dois efeitos. O primeiro efeito é coibir a ação desses criminosos, né, que eles possam fazer esse tipo de delito. E outra é um banco de dados que ela pode trazer para a segurança pública e identificar essas pessoas e aplicar multas nelas eventualmente ou conduzir elas para a delegacia e enquadrar segundo o crime que elas praticaram. E quais os principais desafios atualmente para monitorar essas imagens, Adevair? Como na maioria das vezes são áreas afastadas, requer uma estrutura adequada de instalação, ou seja, uma instalação protegida, porque senão esses delinquentes podem furtar inclusive os fios das câmeras. Então, uma instalação adequada e câmeras apropriadas para essa finalidade. Então, ou seja, é preciso garantir que essas câmeras sejam usadas de uma maneira eficiente, evitando que elas se tornem apenas ali um equipamento instalado sem um retorno efetivo para a segurança para a população, né? Exatamente. A câmera por si só ela serve para armazenar imagens, né? Então, se não tem uma pessoa monitorando essas câmeras, torna-se só um banco de dados e você não consegue ter uma pronta resposta de uma maneira mais ativa. Que tipo de estratégia, Adevair, integrada deve acompanhar a instalação dessas câmeras para que esse projeto funcione de fato? Primeiro, tem que ser câmeras que têm a ação ativa, ou seja, ela causa o estímulo para o operador, informando ele que naquele momento está tendo um crime em determinado local, para que se tenha uma pronta resposta da segurança pública para conduzir quem estiver praticando esse tipo de delito. E o que explica, Adevair, essa alta incidência no descarte de lixo, esses furtos de fios nessas regiões mais críticas da cidade, como a gente mostrou na matéria? No caso do furto de fios, são os receptadores, né? Porque se não tem receptador, não tem o porquê furtar. Agora, no caso de lixo, já é falta de educação dessas pessoas, como também áreas que requerem mais fiscalização, mais sinalização, de uma forma mais efetiva, né? E um patrulhamento de dados, né? Patrulhamento onde tem os dados, onde ocorre mais esse tipo de ocorrência. Só que cabe observar que também só o patrulhamento de dados, ele também não vai surtir tanto efeito, porque esse pessoal migra de uma região para outra. É importante ter uma setorização de patrulhamento também. Adevair Alves Fonseca, consultora em segurança, agradeço a sua presença com a gente aqui. Um abraço, Adevair, e até a próxima, viu? Até a próxima.